Hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, monumental. Leonhard Euler, o matemático suíço do século XVIII, né? A influência dele é quase imensurável. Vamos usar aqui uns trechos de uma biografia para entender melhor. Isso aí. E Euler é fascinante porque ele não ficou só na matemática pura, né? Não mesmo. Tem física, astronomia, engenharia, até música ele estudou. Exatamente. E o ponto central que a gente quer explorar hoje é como esse gênio científico tinha uma vida marcada por uma fé cristã muito forte. Vamos desempacotar isso. Com certeza, Euler foi uma figura central ali na ciência europeia do século XVIII, né? Academias de São Petersburgo, Berlim, e ele tinha essa visão muito particular da matemática, quase como uma linguagem para entender a obra de Deus, sabe? Isso vem desde cedo, pelo que li, ele nasceu em Basileia, filho de pastor. Sim. Teve contato com a família Bernoulli, que eram matemáticos importantíssimos. O Johann Bernoulli foi mentor dele, né? Exato, e foi o Bernoulli que viu o talento. Euler começou estudando teologia, na verdade. Ah, é? Sim, mas o Bernoulli falou, não, seu caminho é a matemática. Só que essa mudança não foi um abandono da fé. Pelo contrário. E como é que ele juntava as duas coisas? Fé e ciência. Então, essa é a parte fascinante. Para Euler, o universo ser tão ordenado, com leis tão precisas, isso era um reflexo direto da sabedoria do Criador. A matemática não era só um exercício de lógica, era tipo um instrumento de contemplação das obras divinas, como ele mesmo colocava. Descobrir as leis da natureza era, no fundo, uma forma de glorificar a Deus pela razão. Era tudo conectado. E ele descobriu muita coisa, né? As contribuições são enormes. Geometria, teoria dos números, cálculo infinitesimal, que é aquela matemática para lidar com coisas que mudam o tempo todo. Equações diferenciais, mecânica, hidrodinâmica, a lista é longa. E uma coisa que eu acho incrível é a notação que ele introduziu. Coisas que a gente usa até hoje sem nem pensar. Totalmente. O f de x para função, Sim, o E para o logaritmo natural. o i para unidade imaginária. Exato. Deixou a matemática muito mais clara, mais eficiente, né? Com certeza. E essa busca por ordem, por clareza, não ficava só na matemática. Ele levou isso para a filosofia também. Euler não curtia muito algumas correntes da época, tipo o racionalismo absoluto, sabe? A ideia de que só a razão humana resolve tudo. Entendi. E o deísmo também, né? Aquela visão de um Deus que cria o mundo e depois meio que se afasta. Exato. Ele via essas ideias como incompatíveis com a fé cristã dele, num Deus pessoal ativo. Ele escreveu textos defendendo a inspiração da Bíblia e tem aquelas cartas a uma princesa alemã. Ah, sim, já ouvi falar. Ali ele mistura física, filosofia e fé, argumentando que são aliadas na busca pela verdade, se a gente conecta isso tudo. Dá para ver uma busca muito consistente pela verdade, usando tanto a razão quanto a revelação. Uma não excluía a outra para ele. E essa integração toda, fé e ciência, era comum na época ou Euler era meio diferente nisso? Olha, a relação entre ciência e fé no iluminismo é complexa, né? Tinha de tudo. Muitos cientistas eram religiosos, sim, mas essa forma como Euler integrava as duas coisas de forma tão explícita e central para a motivação científica dele, isso era bem notável. Não era todo mundo que articulava dessa forma. A história da cegueira dele é impressionante, né? Li na biografia que ele perdeu a visão. Sim, progressivamente. Ficou totalmente cego no final da vida. Mas o incrível é que ele não parou de produzir. Não parou. Pelo contrário, dizem que quase metade da obra dele, e a gente está falando de umas 30 mil páginas, é muita coisa, foi produzida depois de ficar cego. Como assim? Ele ditava tudo, de memória, tratados inteiros para assistentes. É um testemunho, assim, da capacidade mental, da disciplina. Uau, impressionante. E talvez a fé entrasse aí também, né? Dando essa resiliência, essa sensação de propósito maior para o trabalho dele, mesmo com a limitação física. Faz sentido. E essa ideia de propósito se conecta com a visão teleológica da natureza que ele tinha, que a fonte menciona. Sim, totalmente. A teleologia é essa ideia de que as coisas na natureza têm um propósito, um fim. Euler via a eficiência, a beleza, a ordem do universo, aquilo que os cientistas chamam de princípio da parcimônia ou da menor ação, não como acaso. Para ele, isso tudo apontava para a sabedoria do Criador. Aquela convicção de que nada acontece sem um propósito unia o pensamento científico e a fé dele. Entendi. Uma visão bem unificada mesmo. É.
E claro, isso levanta debates até hoje, né? Sobre como a gente interpreta essa ordem que a gente observa no universo. Bom, então, para a gente ir amarrando, o Euler foi esse gigante da matemática, da ciência, uma produção colossal, fundamental. Mas o que fica talvez para além das fórmulas é essa síntese rara, razão rigorosa e uma fé cristã profunda, caminhando juntas. Exatamente. O legado dele influenciou gerações, né? Lagrange, Laplace, Gauss, todos beberam da fonte de Euler. E ele é um exemplo vivo, histórico, de que investigar o universo, para algumas mentes brilhantes, pode ser uma forma de contemplação divina. Uma vida que desafia aquelas visões simplistas de conflito eterno entre ciência e religião, né? Sem dúvida, mostra que a história é bem mais complexa e interessante. E fica aí uma reflexão, talvez. Se Euler estava convencido de que o conhecimento verdadeiro leva à contemplação na grandeza divina, como será que essa perspectiva tão integrada dele conversa ou, quem sabe, até desafia as visões mais separadas que a gente costuma ter hoje em dia sobre ciência e espiritualidade? Fica a pergunta no ar.